Essa questão 12 é mais um exemplo do uso de ferramentas de cálculo 1 para resolver um problema, nesse caso de geometria plana. Assim como na primeira questão dessa prova, a gente usou cálculo 1 para resolver um problema de geometria espacial. Aqui o examinador fala que a gente tem um triângulo isósceles de base BC, ângulos de base 75 graus, e P é escolhido de forma a minimizar a soma dessas três distâncias. Aí ele pergunta a respeito da posição que esse ponto P ocupa no triângulo. Então, eu coloquei aqui um foco bem abreviado, eu simplesmente quero saber a respeito de P. Claro que eu vou lembrar e vou olhar de vez em quando para as alternativas. E eu percebi que, por razões de simetria, esse ponto P que minimiza a soma dessas três distâncias, ele precisa estar na altura relativa ao vértice A. Por quê? Porque não teria razão para ele estar, por exemplo, do lado esquerdo desse eixo de simetria ou do lado direito. Isso entendido, eu chamei de Bzinho, metade aqui da base do triângulo isósceles. Ele é claro que é um valor positivo e fixo, uma vez dado o triângulo. E o meu ângulo θ que eu vou procurar é um valor entre 0 e o máximo aqui da base, que é 75 graus, de forma a garantir que PA mais PB de novo, porque PB é igual a PC, precisa ser mínimo. E agora, claro, uma vez que eu queira minimizar essa distância, eu vou tentar expressá-la em função do ângulo θ. Para isso, eu noto inicialmente que o PA é o AH menos o PH. Claro que eu estou falando dos comprimentos. E, por exemplo, se você olhar para esse triângulo retângulo, a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, garantindo que o PH, na verdade, é B vezes a tangente do θ, e pela mesma razão nesse triângulo retângulo, o AH é B vezes a tangente de 75 graus. Portanto, colocando B em evidência, eu consegui expressar o PA em função de θ, e olhando para esse triângulo retângulo, o PB é uma hipotenusa, e portanto fazendo o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado e tirando a raiz quadrada, eu fico exatamente com essa expressão. Lembrando que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ, e percebendo que tanto B quanto a secante de θ nessas condições são valores positivos, então eu posso tirar B ao quadrado secante ao quadrado de θ da raiz quadrada sem módulo. E portanto eu vou ficar com f de θ, onde f de θ representa essa soma dessas distâncias, vai ser igual a B vezes a tangente de 75, menos a tangente de θ, mais 2 vezes e B vezes a secante de θ. Agora, como eu procuro um ponto crítico para essa função, onde o θ está definido no intervalo aberto 0,75, eu vou calcular a derivada, lembrando que a derivada da tangente é secante ao quadrado, e a derivada da secante, essa eu acabei deduzindo, eu não lembrava, fazendo a regra do quociente para 1 sobre o cosseno de θ, você descobre que dá a secante de θ vezes tangente de θ. Tá? Então, simplesmente fazendo a derivação e impondo zero para procurar ponto crítico, eu percebo que B secante de θ dá para ser colocado em evidência. Como é um valor positivo, então é o outro fator que vai ser igual a zero, e outro fator é esse. E com isso a gente descobre imediatamente que o seno de θ precisa ser meio. E, portanto, nessas condições, o θ é 30 graus, e essa poderia ser a alternativa correta se ele pedisse para exibir o valor do θ que satisfaz essa condição. Mas eu ainda preciso tirar propriedades a respeito do ponto P. Portanto, a primeira coisa que eu percebi, ele fala a respeito do incentro, é que se o P fosse o centro da circunferência inscrita a esse triângulo, claro que esse ângulo φ seria a metade desses 75 graus, porque isso seria uma bissetriz desse ângulo, ou uma parte da bissetriz desse ângulo interno. Portanto, nesse caso, como o θ é 30, ele está abaixo do incentro, ou seja, o ponto P está abaixo do incentro da circunferência, né? Então, esse não é, na verdade, o ponto P. O ponto P está abaixo. Por outro lado,
se o ponto P fosse o ortocentro do triângulo, ou seja, um encontro das alturas, aqui seria 90 graus, aqui seria 75 e aqui por suplementaridade, né, porque a soma seria 180, isso seria 15 graus. Então esse ponto aqui estaria associado a 15 graus, que estaria abaixo do ponto que a gente verdadeiramente procura. Portanto, na verdade, o nosso ponto, que minimiza a soma dessas três distâncias, ele está de fato abaixo do incentro e acima do ortocentro, porque ele está compreendido entre o ângulo de 15 graus e o ângulo de 75 sobre 2 graus. Tá certo? Com isso, a gente acha a resposta delta e termina esse exercício bem bacana.